O ensino da filosofia se tornou obrigatório no Brasil em 2008. A partir desse ano, a disciplina foi definitivamente incluída no currículo das redes pública e privada de ensino médio de todo o país. Apesar do avanço, a filosofia ainda ocupa pouco espaço na grade de aulas das escolas, e a maioria dos professores não possui qualificação adequada, fatores que preocupam os especialistas em educação. Ensino da filosofia nas escolas brasileiras é o tema de hoje do Viver Ciência. A filosofia é fundamental na vida de qualquer ser humano. Ela proporciona a prática da análise, reflexão e crítica sobre o mundo e o próprio homem. Na vida dos jovens estudantes, a disciplina tem uma importância especial, uma vez que auxilia na formação da personalidade de cada um. É o ensino de filosofia que oferece ao aluno a capacidade de pensar o próprio pensamento. Todas as áreas do saber lidam com o pensamento matemático, lógico-matemático, científico, estético. Mas a disciplina que tem por obrigação e que tem também o benefício de poder cuidar, se dedicar, se debruçar, ter tempo para isso, estratégias, de modos de estudo, é a filosofia. A filosofia aumenta a capacidade dos estudantes de compreender o mundo à sua volta. A partir de conexões com a história, a geografia e até mesmo o noticiário, eles desenvolvem o tão importante senso crítico. O aluno que estuda filosofia desde o ensino médio até, quiçá, antes, ele tem muito mais capacidade de compreensão, de leitura de textos, de leitura do mundo, de análise de argumentos. Será que o argumento é mesmo bom? Ou será que a força desse argumento não está numa tradição, numa hierarquia, numa autoridade? Então, todas essas indagações são ofertadas por essa área do saber, pela filosofia. Ao contrário do que muitos acreditam, filosofar não é simplesmente pensar. A filosofia exige um pensamento articulado e, para isso, oferece uma gama de conceitos pré-moldados para embasar o raciocínio. A partir desse estudo dedicado, sério, nada passa como algo dado. Tudo pode ser pensado e pensado com rigor. É necessário fazer um estudo sistemático de algo para poder analisar, refletir e até, quiçá, gerar, sem que a gente perceba necessariamente, outros pensamentos. É assim que os filósofos atuam. Eles pensam pensamentos já pensados de outros filósofos e acrescentam a esses pensamentos. Então, a atuação do filósofo no mundo se dá pelo pensamento. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre ensino da filosofia no Brasil. Nosso convidado é o doutor em Educação e professor da UFG, Almiro Schulz. Bem-vindo ao Viver Ciência, professor. Obrigado. Bom, vamos ver então quais são as dúvidas dos estudantes sobre esse assunto? Vamos ver a primeira pergunta na tela. Meu nome é Ian Lucas Silva e eu gostaria de saber quais são os principais filósofos brasileiros. Então, professor. Então, falar em filósofos brasileiros, na verdade, talvez na universidade se estuda poucos os filósofos brasileiros, se estuda normalmente os clássicos ou os contemporâneos. Não significa que não temos filósofos no Brasil. Se nós fizermos uma lista grande, talvez é difícil dizer qual é o mais importante entre eles. Eu vou citar apenas alguns, sem levar muito em consideração, porque a questão da importância também vai depender do filósofo que está estudando. Pensando em filósofos que já não estão mais entre nós, Lima Vaz, que foi um dos que deixou muita coisa escrito para nós, Miguel Reale, o pessoal do direito gosta muito de estudar a filosofia dele. Pensando nos que estão entre nós, se nós pegarmos, talvez, nós vamos encontrar a grande maioria na USP. Não significa que é lá só que se formam ou que existem os filósofos. Mas entre os da USP, nós poderíamos citar, eu vou citar apenas dois, a Maria Helena Chauí, que é conhecida, e o ex-ministro de Educação, que o Janine, que nós conhecemos. Agora, se nós olharmos para a mídia, nós temos
aqueles que são convidados para preleções, e aí, no caso, nós podíamos citar o Cortella, entre outros. Ok, próxima pergunta. Meu nome é Ashley. Eu gostaria de saber por que estudar filosofia e o que isso muda na minha vida. É uma pergunta um pouco complexa de responder, mas porque nós temos que primeiro, talvez, dizer o que é filosofia, para depois dizer o que isso muda e por que estudar filosofia, né? Mas para considerar essa pergunta, e eu queria dizer que entre as diferentes concepções, que não existe uma concepção de filosofia, existem várias concepções de filosofia. E entre estas várias concepções de filosofia, eu diria que filosofia é uma atitude que inicia a partir de um ato e que tem o seu agente. E o início desse ato é uma sensibilidade, é um sentimento pela admiração. Primeiro você admira. E aí vem a razão. Por isso, amor à sabedoria, né? Filosofia, né? O amor ao conhecimento. Então, antes do conhecimento, o filósofo ama e depois ele vai conhecer, né? Então, nesse sentido, pensar por que estudar filosofia, né? É lógico, nós podemos ter várias respostas de acordo, então, com uma concepção de filosofia. Mas nós temos dentro das políticas públicas uma proposta para que estudar filosofia, que nós já temos lá na LDB, depois nas diretrizes curriculares e como também na própria revisão, nós temos aí uma série de, que eles chamam de competências, que é muito complicado para o filósofo, esse conceito de competência, bem como também as habilidades. Mas entre isso que está proposto, né, se nós pegarmos lá a LDB, no artigo 35, né, nós vamos encontrar que a filosofia e a sociologia é para contribuir para o pensamento crítico, né, e para a cidadania, né? Mas nas habilidades chama a atenção para que o aluno possa aprender a ler textos filosóficos, interpretá-los, mas também ler outros textos de forma filosófica, né? E também aprender a compreender os textos, os argumentos e construir argumentos próprios, criar sua autonomia, né? Para o pensar, né? Mas aí nós podíamos dar respostas muitas. No entanto, o que isso faz diferença para mim, para o estudante? A filosofia também é uma experiência de cada um, então não dá para dizer o que vai fazer a diferença para mim ou para alguém, porque depende de cada um da sua experiência, né? Então cada um vai ter sua experiência. Então a resposta eu daria, que vai fazer a diferença para mim ao estudar filosofia, vai depender da experiência de filosofia ou da experiência filosófica que o estudante vai ter. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai saber como funciona o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência em Filosofia, o PIBID. E ainda, vai conhecer a Livraria UFG, um espaço que oferece à comunidade acadêmica obras a preços mais acessíveis. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre o ensino da filosofia nas escolas brasileiras. Nosso convidado é o professor da UFG, Almiro Schuss. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência em Filosofia, o PIBID, promove uma ponte entre alunos da licenciatura em Filosofia e a rede pública de educação. O objetivo final do programa é melhorar o ensino da disciplina nas escolas e possibilitar ao licenciando a prática do magistério. Vamos conhecer melhor essa iniciativa.
apresentar aos futuros professores a realidade da sala de aula. É esse o propósito do PIB de Filosofia, um programa do governo federal que concede bolsas a alunos de licenciatura em filosofia para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas nas escolas públicas. O principal objetivo do PIBID é valorizar aqueles que fizeram uma opção pelo magistério e encorajá-los a não abandonar o curso e ver com o programa e ter com o programa a perspectiva de continuidade na carreira. Além disso, o PIBID de Filosofia procura buscar referências na própria história da filosofia para trabalhar com a formação dos estudantes que fizeram a opção pelo magistério. O PIB de Filosofia é inserido nas escolas por meio de disciplinas eletivas, aquelas de caráter opcional. Os bolsistas apresentam aos alunos da educação básica os problemas centrais relacionados à existência humana e os principais pensadores da área. A partir daí, os estudantes são estimulados a promover sua própria reflexão. Nesse sentido, nós temos realizado concursos de textos filosóficos, no qual a gente trabalha primeiro o projeto, os bolsistas junto com os alunos fazem um projeto, para que depois o aluno possa produzir um texto a partir de referências buscadas dentro da própria filosofia. Então, os concursos de texto filosófico têm sido, assim, o ponto alto do nosso trabalho, né? Que é focado na leitura, na escrita, porque nós entendemos que essas duas atividades elas são imanentes ao trabalho filosófico e a investigação é o meio pelo qual nós podemos ter acesso, não é, ao conhecimento filosófico. Os resultados do programa são positivos, tanto para os alunos quanto para os futuros professores. Os estudantes aprendem a desenvolver o senso crítico e a questionar o mundo em que vivem. Já os bolsistas desenvolvem artigos e livros a partir da experiência e têm a oportunidade de refletir melhor sobre a complexa tarefa de ensinar. Existe também toda uma preocupação, não é, com a formação dos professores num tempo em que o sentido mesmo da própria experiência escolar, o sentido da própria formação, ele vem, não é, se deteriorando, ele vem se desqualificando, ele vem se descaracterizando, não é, daquilo que nós entendemos pelo que é a formação, não é? O professor, ele não é apenas um transmissor de conhecimentos, o professor, existe um sentido que é ético, que é político, que envolve o ato educativo. Professor, explica melhor para a gente como funciona o PIBID, como é estabelecida essa relação entre a universidade e a escola pública? Esse é um programa, como sabe, do governo, para incentivar a completar, vamos dizer assim, a formação dos alunos e também os professores que atuam. Então, essa parceria entre universidade e escola, né, se dá por meio de um projeto, né, em que tanto a coordenação geral da instituição da universidade, como a coordenação do projeto para uma unidade escolar, tem uma bolsa, bem como os alunos da licenciatura têm uma bolsa. E o professor da unidade escolar, que se envolve como representante da unidade escolar, também tem uma bolsa. E essa atuação, então, em conjunto, né, da universidade com a escola, né, em que a universidade, por meio da sua coordenação dos seus alunos, estudantes, vão para uma escola para eles se desenvolverem, conhecerem, se aprimorarem, prepararem para a docência, como também contribuírem para a própria escola, né, rever seus limites para que haja uma melhora. Então se dá por meio de um projeto essa integração. Professor, um levantamento do movimento Todos pela Educação aponta que quase 80% dos professores de filosofia no Brasil não possuem licenciatura. De que modo isso interfere no ensino dessa disciplina nas nossas escolas? É um fato.
Nós fizemos uma pesquisa e nós verificamos, mesmo aqui em Goiânia, a grande maioria que... Essa pesquisa foi feita em 2010, 2011, eles não têm formação de filosofia. A grande maioria é da pedagogia ou da história, mas principalmente da pedagogia. E isso se dá, inclusive, já há muito tempo. Foi um fator, inclusive, de debate ao se discutir o retorno da filosofia. Havia aqueles que diziam que não há professores para lecionar a filosofia. E aí se esperava que isso fosse transitório, mas esse transitório está sendo meio permanente, né? Então parece que não há um concurso, se abre concurso para que professores que tenham formação qualificada possam entrar, permanecem aqueles professores. Eu acho que falta um concurso para que professores qualificados, porque naturalmente isso interfere. A interferência, porque o professor que não tem formação de filosofia, ele se limita às vezes a um texto didático, né? Um texto didático, e ele fica muitas vezes preso. E filosofia não é isso. Filosofia não pode ficar preso a um conteúdo, né? Porque isso não é filosofia, e então interfere muito. Viver Ciência faz agora mais uma pausa. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a Livraria UFG, um espaço que oferece à comunidade acadêmica obras a preços mais acessíveis. Até já! A especialização também é um tipo de pós-graduação, mas é chamada pós-graduação lato sensu. Nesse tipo de curso, ele é bem mais curto que o mestrado e o doutorado, não é necessário a realização nem de uma dissertação nem de uma tese, na verdade o que existe é um trabalho monográfico ao seu final e a pessoa não tem um diploma, a pessoa ao terminar uma especialização ela tem um certificado, ou seja, se a gente for pensar numa escala da carreira acadêmica, a especialização estaria depois da graduação e poderia estar antes do mestrado. Para aqueles que não têm interesse em seguir a carreira acadêmica, às vezes, ou com muita frequência, a especialização representa o último grau em termos de estudos acadêmicos formais. Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é Ensino da Filosofia no Brasil. Agora a gente vai falar sobre a Livraria UFG, um projeto de extensão que tem o objetivo de divulgar as publicações da editora UFG, inclusive obras de filosofia. Além disso, a livraria oferece à comunidade acadêmica a produção editorial brasileira a um menor preço. Vamos conhecer melhor esse espaço. Hoje nós temos 3 livrarias funcionando nos campos da universidade, Campus 1 e Campus 2. No Campus 1 nós temos a livraria da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, que funciona no pátio, e no Centro de Convivência, próximo à FUNAP. E nós temos uma outra unidade que funciona no hall da Faculdade de Educação. As livrarias, elas são um projeto de extensão da editora UFG, que tem por objetivo, primeiro, divulgar a produção editorial da editora, especificamente, é um ponto de circulação e venda dos livros produzidos pela editora, e num segundo momento, de oferecer um espaço para a comunidade acadêmica de acesso à produção editorial brasileira com preços acessíveis e com uma divulgação maior dessa produção editorial. Os livros que estão dispostos na livraria,
eles são vendidos para a comunidade acadêmica com os descontos que nós recebemos das editoras, uma vez que essa livraria não tem uma função comercial lucrativa. A nossa intenção é exatamente fazer com que os livros cheguem para os alunos, professores e servidores a um preço mais acessível. Então a livraria hoje ela é muito bem tratada, muito bem cuidada, é um ambiente muito agradável. Nós temos um projeto arquitetônico que favorece isso. Então a livraria por si só é um ambiente envolvente que faz com que você entre, né, nesse espaço e queira ficar, e queira buscar alguma coisa que não tenha o seu interesse imediato, mas o próprio ambiente da livraria pode te favorecer a encontrar alguma coisa, pelas capas dos livros, pelo banquete de livros que a gente faz todo ano. Enfim, o ambiente da livraria, ele favorece muito esse encontro. Professor, o ensino da filosofia se tornou obrigatório no Brasil, como a gente já disse, a partir de 2008. Como essa disciplina ela era abordada nas escolas antes disso? Bom, antes disso, a história do ensino de filosofia, ela vai e vem dentro do currículo, da grade de currículo do ensino médio no Brasil. Épocas que ela existia, épocas que ela foi retirada. Na reforma do ensino de 1970, 71, ela foi retirada e aí ela começa a retornar a partir dos anos 80, sobretudo, né? Até então, ela foi então até a sua inclusão como disciplina, em algumas escolas ela permaneceu, né? E permaneceu como disciplina, mas ela era prevista, inclusive, no LDB, mas como ensino não disciplinar, né? Mas transversal e não disciplinar, né? O que não significa que não havia ensino de filosofia em algumas escolas, mas nas escolas públicas, em geral, ela não era de forma disciplinar. Professor, e quais são aí atualmente as principais distorções no ensino da filosofia nas nossas escolas? Eu reemendo uma outra pergunta. Existe uma linha de pensamento à esquerda, como apontam alguns? Distorções, é até complicado tentar responder o que se entende por distorções, né? Que se quer pensar sobre isso, né? E dizer o que houve ou há de distorção, né? Talvez quando se toma no ensino de filosofia como uma disciplina, né, que vai mudar o mundo, né? Ou como uma ideologia, meramente como uma ideologia, ou como alguns até como uma religião, né? Então pode haver distorções nesse sentido, sobretudo quando nós não temos a grande maioria dos professores no ensino médio que não são formados em filosofia. Então pode ocorrer uma distorção, né? Quanto à existência de pensamento mais de esquerda, acho que todas as humanidades elas têm uma tendência de pensar o humano, colocam em primeiro plano o humano. Então não é uma questão tanto de esquerda, mas é uma questão, eu vejo, da importância que se dá ao humano enquanto há distorções em que se prioriza o produto e a técnica em prejuízo ao humano, é lógico que as humanidades vão reagir e devem reagir. Então eu acho que não é uma questão de esquerda, meramente. Professor, e a filosofia, ela torna, claro, os estudantes, né, ela forma seres mais críticos. Mas e cidadãos, ela é capaz de formar? Essa é uma outra discussão que se tem, porque na LDB, no artigo 35, faz referência à formação para a cidadania. As próprias diretrizes curriculares de 98 também fazem referência à formação da cidadania. Então está posto como se a filosofia fosse aquela que há de contribuir para a formação cidadã. O problema é o que se entende por cidadania, porque os próprios documentos não deixam claro o que se entende por cidadania, porque há vários conceitos. O que é cidadania, né? Agora, também não podemos pensar que a filosofia não dê contribuições para uma formação cidadã. Isso Kant já falava. Ele, inclusive, tinha uma visão de uma cidadania cosmopolítica, né? Então, só que é uma concepção de uma formação
para a autonomia de pensamento, para um esclarecimento e não para enquadrar em algum esquema. Ok, infelizmente nós não temos mais tempo. O Viver Ciência de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do professor Almiro Schulz no nosso programa. Obrigado, professor, pela participação. Que agradeço. E agradeço também a você que nos assiste. Obrigado pela audiência. Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do Facebook e do site da TV UFG. Até a próxima.